Bom, pessoal, dando continuidade então nos aspectos clínicos e laboratoriais da doença renal crônica. Vamos falar agora do principal marcador, digamos assim, da doença renal crônica, que é o processo de azotemia. A azotemia é caracterizada então pelo acúmulo de compostos nitrogenados não proteicos na circulação, a saber, ureia e creatinina. Então, a azotemia é caracterizada pelo aumento da ureia e da creatinina no exame laboratorial. Simples assim, tá? Professor, qual delas é mais importante? Sem sombra de dúvida, a creatinina. A ureia sofre interferência de muitos outros fatores não renais. Portanto, isso significa dizer que ela aumenta muitas vezes sem necessariamente estar relacionada à insuficiência renal. Tá? Então, ingestão proteica, hemorragia do trato digestivo, aumento do catabolismo de proteínas, aumento da reabsorção tubular da ureia, principalmente quando o paciente está desidratado e tem um fluxo tubular renal mais lento, tudo isso contribui para aumento de ureia sem necessariamente haver insuficiência renal. Portanto, a creatinina ela é mais específica no diagnóstico da doença renal crônica e, de fato, ela é o principal marcador que a gente utiliza rotineiramente para o diagnóstico da insuficiência renal crônica, entre outros aspectos que a gente vai ver ao longo da aula de hoje, tá? Lembrando, a azotemia isoladamente, ela não define insuficiência renal, porque vocês bem sabem e já viram isso ao longo do curso de vocês, que a azotemia ela pode ser de origem pré-renal, renal ou pós-renal. A azotemia pré-renal ocorre quando há um processo de perfusão renal inapropriada, ou seja, o rim está saudável, mas não chega fluxo sanguíneo de forma, perfusão de forma apropriada. Isso ocorre quando o animal está desidratado, hipovolêmico, hipotenso, tá? E aí, quando você corrige esse fator, você hidrata o animal, você corrige a hipotensão, a ureia e a creatinina voltam à normalidade. Isso é azotemia pré-renal. A azotemia pós-renal é aquela causada por ruptura da bexiga ou por obstrução da uretra. E a que nos interessa na aula de hoje é a azotemia de origem renal. Mas ela, isoladamente, ela não te diz se aquilo é decorrente de uma insuficiência renal crônica ou de uma insuficiência renal aguda. Precisam de muitos outros elementos para lhe fornecer esta diferenciação. Bacana, pessoal? Então, primeiro ponto importante, a gente tem que ter certeza que a azotemia é de origem renal. E aí a gente tem que excluir causas pré-renais e pós-renais. Pós-renal é muito fácil de excluir, pré-renal tem que normalmente corrigir a hidratação e a hipotensão. Tá joia? E avaliar junto com a densidade urinária também ajuda bastante. Normalmente, as azotemias pré-renais vêm acompanhadas de uma densidade urinária elevada, porque o organismo não vai querer perder mais água. E chegando à conclusão, portanto, de que a azotemia é renal, aí vem a fase de diferenciar entre a insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crônica, que a gente ainda vai ver ao longo das nossas aulas. Então perceba, é por esse motivo que a azotemia isoladamente não define se é um quadro de insuficiência renal, e mesmo quando ela é de origem renal, ela não consegue isoladamente diferenciar entre um processo renal agudo de um processo renal crônico. Hiperfosfatemia, hipocalemia e osteodistrofia fibrosa. Tá? O que é exatamente isso? É o impacto que tem a insuficiência renal no sistema esquelético. Isso é muito importante e muito emblemático também. E esse impacto advém justamente do desequilíbrio de alguns íons, a saber, fósforo e cálcio. Tá? Então vamos entender de forma mais simples possível. O mecanismo é extremamente complexo, tá, pessoal? Mas vamos da maneira mais simples possível procurar entender. No contexto de insuficiência renal crônica, o animal está hiperfosfatêmico e hipocalêmico, ou seja, muito fosfato e pouco cálcio na circulação. Isso ocorre porque o animal elimina menos fosfato, porque ele produz menos vitamina D e, portanto, tem a sua absorção intestinal de cálcio prejudicada e porque ele tem menos reabsorção de cálcio nos rins. Ora, se ele elimina menos fósforo e tem mais fósforo na circulação
e ele diminui a sua absorção de cálcio no intestino e a reabsorção de cálcio nos ossos, ele vai estar hiperfosfatêmico e hipocalcêmico. E aí o organismo vai entender, ora, se eu tenho muito fósforo e pouco cálcio, eu tenho que buscar em algum lugar cálcio para compensar esse déficit, essa diferença. E aonde que ele busca cálcio? Exato, no osso. Então ele produz paratormônio para retirar cálcio do osso e colocar na circulação. Então, o organismo entra num estado de hiperparatireoidismo secundário renal. O excesso de produção de paratormônio para compensar este desequilíbrio entre fósforo e cálcio. E para o osso, a consequência é a osteodistrofia fibrosa. Então, como está sendo retirado muito cálcio do osso para colocar na circulação, para compensar o desequilíbrio, o osso acaba sofrendo com isso, levando ao quadro de osteodistrofia fibrosa. Tá? Pessoal, sendo bastante sincero, no paciente adulto, isso raramente, a osteodistrofia raramente é clinicamente identificável. O quadro é mais fácil de perceber em pacientes com insuficiência renal crônica de origem congênita. E aí a gente observa o que a gente chama de mandíbula de borracha. Tá? O primeiro lugar normalmente em que ocorre essa reabsorção é na mandíbula. E aí o animal fica com a mandíbula como se fosse realmente de borracha. A gente consegue torcer a mandíbula dele. Tá? E esse quadro que a gente chama aí de mandíbula de borracha, e isso nada mais é do que a osteodistrofia fibrosa. No animal adulto a gente não consegue ver isso clinicamente, mas não significa que não há um hiperparatireoidismo. Há sim, e isso tem muito impacto na saúde do paciente. O hiperparatireoidismo é inferido aí como uma das principais, o paratormônio, uma das principais toxinas urêmicas, tá? Ela tem vários impactos, a gente não vai entrar muito nesses detalhes aqui porque não dá tempo, tá? E nem é nosso objetivo na graduação, mas existem impactos importantes desse hiperparatireoidismo secundário renal. Bacana, pessoal? Para identificá-lo, evidentemente que a gente precisa mensurar fósforo sérico, mensurar cálcio iônico e mensurar PTH. E tudo isso é feito, então, por meio de exames laboratoriais. E o mandíbula de borracha é a manifestação clínica da osteodistrofia fibrosa, que ocorre, então, principalmente em pacientes jovens. Joia, pessoal? E o potássio? Vamos ver como é que ele se comporta no paciente renal crônico? Na verdade, pessoal, ele se comporta de forma um pouco imprevisível. A maior parte dos pacientes aparentemente está hipocalêmico, ou seja, com diminuição da sua concentração sérica de potássio. Mas muitos pacientes podem estar com potássio normal, tá? E alguns podem estar hipercalêmicos. Então, é um tanto quanto imprevisível, tem que mensurar realmente para procurar identificar naquele paciente especificamente o que está acontecendo. A maioria está hipocalêmico, porque perde potássio nos vômitos, perde potássio na urina, ele ingere menos potássio porque frequentemente ele está com anorexia. Então, na maior parte dos animais, a gente observa hipocalemia e isso tem que ser reposto por meio de fluidoterapia, conforme a gente vai ver na parte terapêutica da insuficiência renal crônica. Bacana? A acidose metabólica é um achado muito frequente em pacientes com insuficiência renal crônica, em maior ou menor grau. Isso ocorre muito em função da diminuição da reabsorção e da perda de bicarbonato na urina. Tá? Então, o organismo ele reabsorve menos e, portanto, perde mais bicarbonato. Ele perde bicarbonato também pelo trato digestivo, pelo vômito, pela diarreia, e o organismo retém compostos ácidos, íons, substâncias ácidas que acabam aí culminando com a acidose metabólica. Eu tenho retenção de ácidos e eliminação de substância básica, tamponante, que é o bicarbonato. Isso acaba culminando então com uma acidose metabólica. Só tem jeito de a gente descobrir por meio de hemogasometria, tá? Então da mensuração do pH sanguíneo. Em geral, no paciente renal crônico, as acidoses não são tão graves, tá? Mas muitas vezes há necessidade de abordá-las do ponto de vista terapêutico. Tá? Então, se for possível fazer a gasometria, isso pode ser útil do ponto de vista de tratamento. E aqui chegamos num momento de extrema importância na compreensão dos impactos clínicos laboratoriais no paciente renal crônico. É a
proteinúria, tá, pessoal? Proteinúria, inclusive, também é usada como um subestadiamento do paciente renal crônico. Então, eu falei para vocês que a hipertensão era um dos subestágios, a proteinúria é o outro subestágio. Então, foquem nisso, tá? Hipertensão e proteinúria são elementos absolutamente relevantes que vocês têm que estudar e que vocês têm que saber. Tá? Por que a proteinúria é tão importante? Porque ela é um marco diagnóstico da lesão glomerular e ela é utilizada no diagnóstico precoce da doença renal crônica, principalmente, muitas vezes, em pacientes que não estão ainda azotêmicos, em estágio 1 de doença renal crônica, como a gente vai ver aí quando a gente falar sobre estadiamento da insuficiência renal crônica. A proteinúria também é utilizada como fator de prognóstico nesses pacientes e é provável também que a proteinúria, por si só, ela cause progressão da doença renal. Ou seja, a proteína é possível e provável que ela também tenha toxicidade no néfron. Então, a perda excessiva de proteínas acaba contribuindo para a lesão renal, então para perpetuar. Então, dois aspectos. Ela é muito útil do ponto de vista diagnóstico, mas ela também tem impactos clínicos na progressão da lesão. E por isso ela deve ser tratada e a gente vai ver como fazer isso quando falarmos de tratamento. Quando a proteinúria é muito intensa, ela pode levar à hipoalbuminemia, então, consequentemente, a perda de proteína urinária, você tem diminuição da concentração sérica sanguínea de proteína, e isso pode levar então a edemas, a efusões, como por exemplo, efusão abdominal, edema do subcutâneo. Bacana? Então, como eu falei anteriormente, a proteinúria renal persistente é um marcador de doença renal crônica em pacientes que ainda não têm creatinina elevada. Então, percebam a importância dela do ponto de vista diagnóstico. A gente consegue identificar um paciente que tem doença renal crônica antes dele se tornar azotêmico, dele ter a creatinina elevada. Isso é muito importante do ponto de vista de diagnóstico precoce. Como que eu faço o diagnóstico então da proteinúria, professor? A urinálise é um exame de triagem, tá? Vai aparecer ali as cruzes de proteína. Isso é um indicativo, mas não é definitivo. E lembrando que a gente sempre tem que avaliar à luz do sedimento. Se tiver muito sedimento, muito piócito, muito hemácia, isso contribui para elevar a proteinúria, sem necessariamente isso ser de origem glomerular, tá bom? Mas o exame que vocês têm que saber que é mais importante para o diagnóstico da proteinúria é o exame de relação ou razão proteína-creatinina urinárias. Tá? Ele é o que a gente usa rotineiramente, é o mais importante. E seguem aí então os parâmetros. Quando você tem um animal com até 0,2 de razão proteína-creatinina, a gente considera ele normal, não proteinúrico. De 0,2 a meio, ele é suspeito, que a gente chama de borderline, e acima de meio, ele é considerado proteinúrico. É recomendado que façam pelo menos 3 mensurações, tá, desse exame, com intervalo de 2 semanas, porque existe uma variabilidade. Então, normalmente a gente trabalha com uma média de 3 mensurações consecutivas. Tá joia? Se não for possível fazer 3, pelo menos 2 mensurações ajudam, tá? Esse exame é feito com uma amostra de urina isolada, simples, tá? Aquela mesma que você faz, que você coleta para fazer a urinálise. Então ele é muito prático, muito fácil de ser realizado. Bacana, pessoal? Por aqui um paciente com edema de face em função de hipoalbuminemia decorrente de grave proteinúria, de grave perda de proteína na urina. Olha só, esse paciente aqui, um Schnauzer, apresentava efusão abdominal. A efusão abdominal dele era do tipo transudato puro, vejam como é límpida, né? Aquela efusão do tipo transudato puro que tem muito pouca proteína, que tem muito pouca célula, e ela é decorrente da hipoalbuminemia, neste caso, por perda glomerular. Tá? Então, outra coisa importante, pessoal, quando a gente está falando de proteinúria significativa, na maioria das vezes a gente está falando de proteinúria de origem glomerular. As maiores magnitudes de proteinúria advêm de doença glomerular. Não é que a doença túbulo-intersticial não possa causar proteinúria, ela causa, mas de muito menor magnitude. E esses quadros com efusão, né, ou seja, quadros avançados de proteinúria grave, normalmente ocorrem apenas em glomerulopatias. Bacana?
Do ponto de vista, então, laboratorial, na urinálise, além da proteinúria que a gente citou anteriormente, a gente, em geral, o achado mais importante é aquela incapacidade de concentrar a urina. O paciente, em geral, está isostenúrico ou hipostenúrico. E lembrem-se da primeira aula, quando eu falei lá de faixas, né, de incapacidade de exercer a função fisiológica, a gente falou que quando o rim está com perda de 67% de massa néfrica, já ocorre uma incapacidade de concentrar urina. Então percebam que isso é anterior ao desenvolvimento da azotemia. Então também é muito importante, junto com a proteinúria, no diagnóstico precoce de um paciente com doença renal crônica. Joia? Radiografia não tem valor diagnóstico significativo, tá? Então a gente pode esquecer a radiografia como um exame de apoio para o diagnóstico do paciente renal crônico. E o ultrassom, ele é muito importante, tá, pessoal? Porque ele nos dá uma ideia da morfologia renal, mas jamais, em hipótese alguma, vocês podem fazer um diagnóstico de doença renal crônica, muito menos de insuficiência renal crônica, baseados na imagem do rim, isoladamente, tá? É um apoio útil, principalmente quando a gente fala de diferenciação entre renal agudo e renal crônico. O renal crônico tende a estar com a sua morfologia renal alterada. A gente ainda pode usar a ultrassonografia para ajudar no diagnóstico de etiologias da doença renal crônica, como, por exemplo, urólitos bilaterais, pielonefrite, mas jamais a gente pode falar em insuficiência renal crônica ou em doença renal crônica baseado na imagem ultrassonográfica. Isso é muito comum de a gente observar, tá? E a gente não pode confundir, tá? A gente nunca vai ver um ultrassom e falar assim, esse paciente é renal crônico. Não dá para inferir isso. A gente vê pacientes com rins morfologicamente alterados e que têm a função renal absolutamente normal e nenhum indicativo de lesão renal. E a gente vê outros doentes renais crônicos, já diagnosticados, muitas vezes azotêmico, e que têm uma morfologia renal normal. Então não confundam e não superestimem a capacidade do ultrassom de auxiliar nesses pacientes. Bacana, pessoal? E para a gente finalizar então esta videoaula, deixo aqui para vocês um checklist, tá? Para vocês terem para vocês aí para a vida de exames que são úteis aí na abordagem de um paciente com doença renal crônica. Vocês vão ver aí que está faltando um exame que chama SDMA. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele quando a gente fala agora de estadiamento da doença renal crônica. Tá joia, pessoal? Então eu volto na próxima videoaula para a gente falar do estadiamento íris da insuficiência, da doença, melhor dizendo, renal crônica. Até daqui a pouco.